Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês neste momento de culto. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre, pelas maravilhas que Ele faz em nossa vida. Semana passada, por motivos pessoais, não pude estar com vocês neste momento de culto, mas graças a Deus, hoje nós podemos estar e queremos continuar assim firmes e fortes neste caminho do nosso Deus. Eu quero iniciar com as palavras do Salmo 148. E neste salmo está escrito assim: Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louve o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. E com estas palavras nós queremos dar início ao nosso culto, invocando a presença do nome do nosso Deus, invocando a presença deste Deus, tanto aqui comigo em Cacoal, como em qualquer lugar que você esteja lá no seu lar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E como o hino nos convida para louvarmos ao Senhor, saudarmos esse Deus Todo-Poderoso, nós queremos então cantar o próximo hino. E antes eu quero dizer para vocês o seguinte: se você tiver algum pedido, algum agradecimento em especial a fazer, mande até o momento final da mensagem e nós estaremos assim incluindo vocês na oração geral do nosso culto. Então louvemos ao Senhor com o nosso próximo hino, que é Erguei as vozes jubilantes. Erguei as vozes jubilantes, louvando o Salvador. Erguei as vozes jubilantes, louvando o Salvador. Seu santo nome a todas as nações. Jubilai ao Senhor, cantai louvor, cantai com alegria a Deus. Seu nome proclamar, Cantai louvor a Deus, a todos os homens anunciai o seu amor. Erguei as vozes jubilantes, louvando o Salvador. Cantai louvor,
Que bacana nós podermos cantar louvores ao nosso Deus e saber que esses louvores sobem aos céus quando eles brotam de um coração em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o nosso louvor é como um aroma agradável a Deus que sobe aos céus, sobe diante do seu trono. E isso é realmente maravilhoso nós estarmos cientes disso. Queridos irmãos, quero convidá-los neste momento para nós falarmos com o nosso Deus em oração. Querido Deus, nós queremos cantar louvores ao teu santo nome todos os dias da nossa vida. Queremos celebrar o teu poder em nossa vida, a manifestação da tua graça e da tua misericórdia em Jesus Cristo, que deixou o seu reino e veio até nós. Ele se fez homem, ele deu a vida por nós, ele verteu o seu sangue lá naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Nós queremos celebrar ao Senhor por mais alguns dias de vida, por anos de vida. Te agradecemos imensamente, Pai, pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Queremos te agradecer, Pai, por este momento de culto, por todas as famílias que estão presentes. A manifestação do seu poder é maravilhosa. E por isso, quando nós olhamos para Jesus e buscamos a sua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, o Senhor graciosamente vem ao nosso encontro. Obrigado, Pai, por nos lavar, nos purificar, nos renovar a esperança, renovar a nossa vida espiritual e nos colocar de volta no teu caminho com o teu gracioso perdão. Vem, Espírito Santo, nos conduzir neste momento de culto e nós oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Como é bom poder cantar e celebrar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração, e por isso nós também queremos cantar o próximo hino, Cantai, bendizei e louvai ao Senhor. Cantai, bendizei e louvai ao Senhor, dai glória a Deus, pois Ele cobriu-vos de paz e de amor, dai glória a Deus. Sua mão sempre está
Cantai, bendizei e louvai ao Senhor. E olha, nós olharmos para trás, olharmos para o nosso dia, olharmos para o futuro. Nós só temos motivos para louvar, cantar e bendizer a este Deus de poder. E esse Deus, ele também vem falar ao nosso coração. E nós queremos, na noite de hoje, usar o texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículos 1 a 9. Vocês sabem que nós estamos vindo de uma sequência de mensagens sobre o texto de Eclesiastes. E nesta noite é o capítulo 8, versículos 1 a 9, que diz o seguinte: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar deste combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. Esse é o nosso texto e nós queremos refletir nele nesta noite, mas antes da nossa mensagem nós queremos confessar a nossa fé com o hino do credo, que é do coral Concórdia. Concebido do Espírito
Como é importante nós confessarmos a nossa fé diante desse Deus e diante do mundo. E nós queremos, neste momento, rogar que o Espírito Santo nos dê a sabedoria para nós refletirmos na sua palavra, mas que esta palavra não fique somente em nossa mente, mas que essa palavra desça para o nosso coração, que essa palavra ela esteja em nossa alma e que nós consigamos de fato confiar e entregar tudo ao Senhor, porque pode fazer maravilhas. Irmãos, esse texto que nós lemos agora há pouco, ele traz, olha, existem muitos assuntos que dá para falar sobre ele. Mas eu destaquei dois que eu penso que são assim mais essenciais e que nos trazem uma reflexão muito profunda desta palavra. Logo ele diz no versículo 1, e quem sabe a interpretação das coisas? E é interessante nós pensarmos nessa questão de interpretar as coisas. Rapidamente o ser humano, ele quer interpretar todos os fatos, ele quer interpretar tudo que cerca a sua vida, ele quer interpretar o sol, se o sol está de um jeito, ele quer, na verdade, fazer uma leitura de todas as coisas. Porém, quem de fato consegue interpretar todas as coisas? Vamos pensar especialmente agora na interpretação da palavra de Deus. Hoje nós temos um grande privilégio de poder distribuir Bíblias por aí. As pessoas têm 3, 4, 5 versões da Bíblia dentro da sua casa. Mas quem consegue de fato interpretar tudo que ali está? Todos nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza em qualquer momento da reflexão de Deus, da palavra de Deus. Tudo que se refere a Deus, nós somente vamos conseguir entender, nós somente vamos conseguir interpretar corretamente se todos formos guiados pelo Espírito Santo. Sem o Espírito, nada nos é revelado. Fora dele não há entendimento. No entanto, mesmo com o Espírito Santo em nós, há coisas que não nos são reveladas. Como, por exemplo, o dia e a hora em que Cristo irá voltar. Vejam que esse é um fato que a Escritura cita várias vezes da volta, mas ela nunca cita a hora. Ela nunca cita dias. Jesus, quando ele falou sobre o seu retorno, ele apenas citou alguns fatos, o que poderia acontecer. E quando nós começamos a olhar esses fatos, nós vemos que já há muito tempo eles vêm acontecendo. É claro que há algo muito especial que vai se afunilar naquele dia e que as coisas se tornam muito mais evidentes, mas mesmo que nós chegarmos à conclusão que tudo está acontecendo, especialmente na minha visão, a perseguição e o sofrimento no mundo, eles vão se tornar muito fortes. Isso será uma grande dica de que os fins dos tempos estão se aproximando. E a outra dica, na minha visão, é que o amor se esfriará, assim como disse Jesus.
Quando as pessoas não se importam mais com os outros, poucos estão se lixando, estão só se importando com os seus próprios interesses, se aproximam muitas vezes das pessoas para conseguirem aquilo que querem e depois as abandonam simplesmente como se não fossem nada. Mas especialmente o amor com o reino de Deus, com as coisas de Deus. O que na minha visão, esse amor, ele tem se esfriado bastante nos últimos dias, nos últimos tempos. Sobre isso, Jesus diz assim sobre a hora, ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Hoje eu não tenho dúvidas de que Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Hoje ele sabe. Naquele momento, como ser humano, é interessante que Jesus, de fato, ele não sabia aquilo. Tem coisas que Deus não nos permitirá saber. Porém, a verdadeira sabedoria, que é o temor a Deus, aquela que vem do Espírito Santo, faz algo em nosso semblante. Faz algo em nosso semblante. Vejamos, ele diz assim, ó, a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. O que o pregador ele está querendo dizer com esta frase? Penso que cada um de nós, ao olhar para si mesmo, vai conseguir compreender e analisar essa frase do nosso pregador. Quando nós fazemos uma coisa errada, um pecado, seja contra Deus ou seja contra o nosso semelhante, no momento em que temos a humildade de reconhecer o mesmo e pedir perdão, e sentir-se perdoado, isso faz com que a relação mude. O rosto que antes estava fechado, estava com medo, agora demonstra alegria, paz e tranquilidade. Todos nós, quando nós caímos em si, que nós pecamos, o nosso semblante ele fica diferente. Nós nos tornamos pessoas mais fechadas, o nosso rosto demonstra isso. Nós enfrentamos momentos de grandes aflições pelo nosso pecado, pela cilada que nós nos deixamos conduzir. E então o nosso rosto ele fica firme. Nosso olhar, ele é um olhar fechado. Ele não transmite toda aquela alegria. É claro que quando nós vemos uma pessoa com um semblante fechado, pode ser muita coisa que ela esteja passando, pode ser qualquer coisa. Nós não podemos deduzir simplesmente uma coisa sem conversar com ela. Não fazer leituras ao ar, simplesmente achando que nós somos os grandes intérpretes da face das pessoas. Então, quando nós conseguimos sentir o perdão de Deus, aquele perdão ele alivia tanto o nosso coração, a nossa alma, nós sentimos uma grande leveza novamente. E aí muda automaticamente a nossa face. Quando nós conseguimos nos entender com um irmão que nós pecamos, nós conseguimos, o nosso semblante transmite alegria, ele transmite uma outra mensagem. E é exatamente isso que o pregador está dizendo.
Também é claro que há outros sofrimentos, há outras aflições. Nós nos sentimos muitas vezes em grandes aflições, nos sentimos perdidos às vezes. Parece que não há mais uma porta aberta diante de nós e nós nos sentimos acuados diante de tanto sofrimento. Nos sentimos fracos tantas vezes na vida e isso fica muito visível ao olho dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor. Porém, com a fé em Deus e o temor, isto é, a confiança em Deus, nos trazem novamente a tranquilidade de saber que tudo irá passar. Assim como aparece a aflição, também irá aparecer o rosto quando muda o seu estado. Isso é algo muito visível no ser humano e nós temos que cuidar muito quando encontramos uma pessoa mais calada, mais triste. Temos que ir com muito cuidado e não achar e interpretar simplesmente aquilo e achar que nós sabemos o que está acontecendo com ela. Sentem, chamem, conversem. Isso é importante. Interessante que o nosso rosto, então, ele muda diante das pessoas ao nosso redor. Eles percebem o quanto antes você estava tão triste e agora você está tão alegre, o teu rosto antes tão abatido, agora que transmite uma outra mensagem, uma mensagem de grande alegria. E vemos o quanto o testemunho de nossa fé também fica evidente no nosso rosto. Isso é o poder de Deus que é manifestado em nossa vida. Vamos pensar um pouco sobre isso. No versículo 6, entre muitos assuntos que há e que nós poderíamos conversar, no versículo 6 ele diz assim, a segunda parte: porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Quando leio estas palavras, isto me leva de uma forma muito rápida lá no Jardim do Éden. Isso me leva lá para o Jardim do Éden. Essas palavras, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano, é como se eu ainda estivesse ouvindo a voz de Deus lá no Jardim do Éden, dizendo para o homem e a mulher: e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Conhecimento do bem e do mal. O homem conhecia o bem perfeitamente, mas naquele dia, naquele instante, ele passou a perceber e a conhecer o mal. E desde lá, ele conheceu o mal que pesa sobre a humanidade, pesa sobre a natureza. E esse mal nunca se afastou mais do ser humano desde aquele dia até os nossos dias, até as gerações vindouras. Esse mal vai permanecer sobre a nossa carne humana. Como diz o texto, é grande o mal que pesa. Este mal é terrível. Tem horas que pensamos que não iremos suportar e ele, o mal, irá nos destruir.
Quero citar aqui pelo menos alguns males que, na minha visão, o pecado trouxe. Na verdade, todos os males entraram no mundo com a desobediência de Adão. Mas vamos citar apenas alguns para nós refletirmos, mas a lista é grande. Casamento. Deus instituiu o casamento lá no Jardim do Éden. E quando o mal entrou no mundo, a primeira coisa que Adão fez foi culpar a sua esposa. O mal rompeu com a união matrimonial. Aquilo que era agradável, o mal destruiu. Veio sobre o matrimônio muitos sofrimentos, a ponto das pessoas chegarem à conclusão que é melhor separar. Se nesta relação não houver um comprometimento de ambas as partes, um dos lados sobre aquele que mais pesa todo o jugo, tanto do casamento como do lar, às vezes dentro dos lares pesa o jugo sobre uma pessoa, este lado pode não suportar a carga. Até se carrega e se arrasta por um tempo, mas vai chegar o momento em que esse lado também vai cansar. As responsabilidades do lar são dos dois, tanto da esposa como do esposo. E sobre o marido ainda pesa mais responsabilidade. Os homens não podem abrir mão disso. E não adianta querer fugir desta realidade diante de Deus. Claro que tanto o marido como a esposa, né, cada um com suas situações especiais, mas são os dois. Em vez de ser uma relação de harmonia, às vezes chega ao ponto de um matar o outro. E isso traz sobre os filhos um grande sofrimento. Um grande sofrimento. A outra situação, o pecado. O próprio pecado traz sobre nós um grande sofrimento. Basta olhar no mundo. Basta olhar para dentro de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Quanto sofrimento nós causamos para nós mesmos, porque nós pecamos. E quando eu olho para o mundo, bombas sendo jogadas, drogas destruindo famílias, ganância tão grande a ponto de tirar a comida da boca das crianças de uma escola pública. E muitas crianças dependem somente daquilo para sobreviver. Aquela refeição da escola é a refeição do dia da criança. Mas tem gente que ainda consegue desviar a verba que vai lá, ou se não manda produto de péssima qualidade, produto que muitas vezes irá fazer mal para as crianças. O dinheiro da saúde pública que é desviado e pessoas deixam de ser atendidas com mais dignidade. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo, os males sempre existiram desde a queda em pecado. Olha os próprios males que a natureza nos causa e que ela mesma acaba sofrendo. Chuvas, vulcões, terremotos, tempestades, enchentes e assim por diante. Tantas coisas que a natureza passou a fazer porque ela mesma sofre com a queda do homem em pecado. Um outro mal, a morte. Como é difícil se despedir de alguém que partiu.
encarar a própria morte como pesa os nossos corações? Conversamos seguidamente com pessoas que expressam seu grande medo da morte. Então isso traz um peso muito grande. Enfim, sobre isso não preciso nem falar muito, porque cada um já teve aqui, eu penso que a sua própria experiência com a morte. Cada um já sentiu o sabor amargo da morte de um ente querido, de dizer adeus, de sepultar alguém que amou, alguém que te botou no mundo, que te sustentou, alguém que te educou. Como é difícil sepultar alguém. Assim poderíamos fazer uma lista enorme ainda de males que poderíamos citar, como enfermidades, crise financeira, crise familiar, filhos que abandonam a fé cristã, pais que abandonam a fé cristã. E enfim, a lista segue muito grande. Ainda bem, irmãos, que nós encontramos o consolo na palavra de Deus. E eu quero citar duas coisas, uma que o texto traz e a outra eu busco de outro lugar. A primeira coisa que o texto me traz como consolo também está no versículo 6, a primeira parte do versículo, quando ele diz assim: porque há um tempo e um modo para todo propósito. Olha, há um tempo e um modo para todo propósito. Em outras palavras, tudo passa. Tudo passa. Então esse mal que nós estamos enfrentando, isso vai passar. O nosso sofrimento de certos dias da vida, já passaram muitos, vão passar. Se hoje você está passando por um grande mal, não se preocupe, porque não há mal que dure para sempre. Diz o nosso texto. Há um propósito para tudo, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Em algum momento tudo será resolvido. Isso nos traz esperança e vamos continuar lutando, porque sabemos que tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então podemos erguer as mãos para o céu e dizer assim: ufa, isso vai passar. Isso vai passar. A segunda coisa que é muito consoladora e que a Escritura me traz. Fora da Escritura você não vai achar isso. E que está aqui e que consola e que nos fortalece o coração. E esse consolo é verdadeiro. Ele é muito mais profundo do que simplesmente dizer que o tempo vai passar. O grande consolo é o fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Esse é o verdadeiro consolo. Isso me traz alegria, de fato e de verdade. Porque em dizer simplesmente que o tempo vai passar, mas eu não sei quanto tempo ainda eu tenho que sofrer para passar. Agora, quando eu prego e eu olho para Cristo, eu sei que Cristo está comigo no meu sofrimento, então Ele já caminha comigo, Ele não me abandonou no sofrimento e no mal. Mas Ele está presente. Ele está com os seus filhos. E quando lá no alto daquela cruz, no alto da cruz Ele gritou: está consumado. Ali todos os males foram resolvidos. Nele nós temos a solução para tudo aquilo que nos faz sofrer.
Temos o perdão individual. Nós temos em Cristo, nós somos abraçados por Deus, nós somos perdoados, nós somos renovados, nós somos transformados. E com esse perdão, Deus restabelece a paz comigo, Deus restabelece a paz contigo. Nós temos a alegria plena em Cristo Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Temos força para perdoar também o nosso cônjuge. Então, se vocês lá estão sofrendo lá dentro do lar, seja lá com o cônjuge, seja com os filhos, mas vamos falar do cônjuge. Se você está tendo problema com o seu cônjuge e as dificuldades só estão aumentando, eu quero dizer assim que Deus não vai chegar lá agora e dizer, sentam aqui e vamos resolver. Mas Ele quer que vocês sentam e resolvam a situação. Deus restaura relacionamentos destruídos. Nós temos que acreditar nisso. Porque nós estamos falando do Deus de poder. Quando nós olhamos para uma relação e falamos não há mais o que fazer, está destruído, acabado, e o casal quer reconstruir, então eles podem contar com a bênção, com o poder de Deus que vem do alto dos céus, desse Deus que instituiu o matrimônio. Se houver divergências, dificuldades, sentam, coloquem as cartas na mesa, decidam por continuar e cada um receberá forças para mudar aquilo que precisa ser mudado em si. Se eu quero que o meu lar mude alguma coisa, eu preciso começar em mim. Pensar o que eu tenho que mudar. Não pensar no outro, mas pensar o que eu vou mudar para tornar o meu lar mais agradável, melhor para morar. Em Cristo Jesus nós temos tudo isso. Enfim, irmãos e irmãs, Deus nos mostra que nele nós temos todos os males resolvidos. Que nós mesmos, esses males que nós causamos em nós mesmos desde a queda em pecado, em Cristo tudo está resolvido. Em Cristo há um recomeço. Em Cristo é outra história. Então eu quero convidá-los para que creiam neste Cristo de fato e de verdade, creiam em suas palavras, apliquem essas palavras na sua vida. Comam essas palavras, usufruam dessas palavras, porque Deus deu ela ao seu povo e Ele é fiel. Então creiamos plenamente em Cristo, que teremos uma nova vida completamente transformada pelo seu imenso poder. Deus seja louvado por nos conduzir às suas palavras e por nos dar esse momento de reflexão, hoje e sempre em nossa vida. Amém. Queridos irmãos, nós também queremos falar com o nosso Deus em oração. E para nós falarmos com esse Deus, eu quero convidá-los para que cada um se coloque em espírito e em verdade diante de Deus. A minha filha está chegando aí com os pedidos e agradecimentos, e assim que ela conseguir me alcançar os vossos pedidos, eu vou estar lembrando eles e nós vamos então orar. Temos aqui o pedido do seu Alfredo Klippel, que pede oração pela prima Paulina Hoffmann e sua família que estão com Covid,
Glaucineia Krauser pede oração pela sua família, incluindo seu genro e filha e sobrinhos que estão contaminados pela Covid. Anne Budach, Budach, deve ser Anne Budach, pede oração por Vanderleia e Gabriel que estão com depressão. Glória Littich pede oração por sua família e amigos. Catarina Flegler Jansen pede oração por sua irmã que não está bem de saúde. Valdete Kister Otto e Gonçalves pede oração por sua recuperação da Covid e por sua família. E o Knack pede oração pela sua saúde. Então, esses são os pedidos que nós temos aqui nesse momento, irmãos, para nós colocarmos na presença de Deus. E eu quero convidá-los, então, para que, de fato, vamos orar com toda a confiança, entregar tudo nas mãos desse Deus e descansar bem esta noite. Vamos dormir esta noite, confiando que Deus tem todo o controle da nossa vida em suas mãos. Oremos. Pai amado, Deus de todo poder e de toda graça, conceda-nos sempre o teu Espírito Santo para que nós possamos interpretar corretamente a tua palavra. As outras coisas do mundo, as que são passageiras, nós nem queremos aprender todas as coisas. Mas nós precisamos aprender a interpretar a tua palavra, a confiar na tua palavra, a confiar no Evangelho que veio ao nosso coração em Cristo Jesus. Pai, reconhecemos que os males, as consequências da queda em pecado, ainda pesam sobre o ser humano e sobre a natureza toda. Tem dias que nós somos realmente acometidos por grandes aflições, especialmente quando o nosso coração reconhece o pecado e não sente o seu perdão. Mas dá-nos o teu Espírito para podermos caminhar no teu caminho, Jesus Cristo, seja de dia ou seja de noite, seja nas alegrias ou seja nas aflições, que o nosso coração tenha a plena certeza de que em Cristo nós teremos sempre a solução de todos os males. Nós sabemos que não há aflição que o Senhor permita que dure para sempre, que chega um momento que tudo passa. Mas, acima de tudo, queremos depositar em tuas mãos a nossa vida, Senhor, rogando sempre que o Senhor seja o nosso Deus dia e noite, guiando os nossos passos. Nós entregamos aos teus cuidados todas as famílias que estão participando deste culto. Esteja em cada lar, Pai, esteja em cada coração, esteja com o esposo, com a esposa, com os filhos, que cada família continue em torno da tua palavra, unido, confessando a mesma fé, até o findar desta vida. Pai, esteja com todos os irmãos enfermos. Nós nos unimos com o Alfredo Klippel, com a Glaucineia Krauser, com a Annie Budach, Glória Littich, com a Catarina Flegler, com a Valdete Kister Otto e com a dona Ilma Knack. Nós nos unimos com cada um diante do Senhor, com os seus pedidos, com as suas aflições, com as suas agonias, com os seus momentos de tribulação. E entregamos cada um deles aos teus cuidados, porque no Senhor nós podemos confiar. Pai amado, assim também nós colocamos todos os demais enfermos diante de Ti, na certeza de que o Senhor sempre fará o que é melhor
entregamos, Pai, até mesmo na certeza de que se for para eles partirem deste mundo, mantenha o coração deles sempre firmes, voltados para a Tua graça em Cristo Jesus. Olhe, Pai, também pelos que choram, tantos enlutados, tantos irmãos por aí chorando sem o consolo de um feliz reencontro no céu. Dê a eles esta certeza, esta esperança, para que esse mal da morte seja sanado no coração de cada um. Nós entregamos os nossos governantes, tanto do município como também dos países, colocamos todos eles aos teus cuidados. Olhe, Senhor, por tantas crianças que estão perdidas sem a verdadeira orientação da Tua palavra, crianças que hoje vão crescer sem conhecer o Senhor e que no futuro trarão sérios problemas, sérias dores de cabeça para a sociedade. Mas que acima de tudo, Pai, cada uma delas tenha a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho. Nós oramos pelos nossos afilhados, todos eles colocamos diante de Ti, na presença do Senhor, sabendo que o Senhor também irá, pelo Teu Espírito Santo, conduzir a vida de cada um. Tudo isso e o que mais quiser acrescentar sobre nós, nós queremos Te pedir e Te agradecer em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, agradeço de coração pela presença de todos vocês em nosso culto. É muito bom contar com cada um de vocês presentes aqui. E estão convidados a estarem conosco todas as quartas-feiras neste mesmo horário, aqui pelo Facebook da Concórdia. Também eu quero aqui colocar para vocês da minha alegria. Já falei em outros cultos, outros momentos, do meu livro. Hoje eu tenho a alegria de mostrar para vocês. Hoje eu estou com o meu livro em mãos. O título, A Oração que Veio do Céu. E neste sábado, às 19 horas, nós teremos um culto aqui na Congregação Concórdia, onde também queremos fazer o lançamento do livro de forma oficial para todo o país. Infelizmente nós não conseguimos estar em todos os lugares, mas no sábado à noite nós vamos transmitir o culto, como sempre fizemos, e logo após o culto nós teremos um momento aqui no templo de autógrafo, de fotos, para oficialmente lançar este livro e especialmente colocar este livro a serviço do reino de Deus. Então, a oração que veio do céu. Na primeira parte falo sobre a oração, explico um pouco sobre a oração. E a partir do segundo capítulo nós iniciamos uma história, e dentro dessa história nós colocamos cada petição do Pai Nosso. E depois de explicado o Pai Nosso, coloquei um capítulo especial falando de Jesus e a relação com o Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Então, é uma obra que já está disponível na Editora Concórdia, ou se alguém quiser encomendar comigo, eu mando pelo correio,
Daí eu já mando com um autógrafo, com uma dedicatória. Basta entrar em contato comigo aí que nós vamos de fato fazer o possível para enviar para vocês através do correio, tá certo? E o meu canal do YouTube continua ainda bem ativo, tá? Estamos postando mensagens, estamos aí colocando o canal à disposição de vocês. Se vocês fica o convite para se inscreverem, compartilhem o link das mensagens, dos cultos. Tenho certeza absoluta que vocês estarão dando um bom testemunho de fé, compartilhando, por exemplo, o link do nosso culto, seja pelo Facebook da Concórdia ou lá no meu canal do YouTube, tá certo? Queridos irmãos, um grande abraço a todos vocês, um beijão no coração de vocês, e sábado à noite estaremos aí juntos com o próximo culto. Deixo com vocês agora a bênção cantada e um último hino, então, para nós terminarmos esse nosso momento. Um grande abraço e fiquem com Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Vai e leva nesta vida missionária a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo. Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar a vida que Ele pode nos dar.
foste, Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir.